Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Manuelicast, o seu podcast de atualização constante. Hoje, para nossa roda de conversa super necessária, eu estou com a organizadora e os organizadores do livro, para quem está nos assistindo, está aqui na minha mão. E agora, o que eu faço? Um guia para compreender e ajudar filhas e filhos LGBTQI APN+. Primeiramente, eu quero agradecer muito a presença de vocês três. Eu vou deixar vocês se apresentarem. Fernanda, por favor. Primeiro, eu queria falar que é um prazer estar aqui. Meu nome é Fernanda Bonato, eu sou psicóloga, eu sou especialista em sexualidade humana, em terapia sexual, e também tenho mestrado e doutorado em psicologia. Minhas pesquisas foram todas voltadas para a sexualidade. Prazer, viu? Bem-vinda. Obrigada. Olá, obrigado pelo convite. Eu sou Rodrigo, sou psicólogo, sou sexólogo, terapeuta de família e casal e brinco que sou carioca. Bem-vindo. Prazer, obrigado também pelo convite, por esse espaço pra gente. Meu nome é Robson Girardello, eu sou psicólogo, sexólogo também, então tenho especialização na área de sexualidade e em transtorno de espectro autista, que não é um dos focos que a gente vai falar aqui, mas está ali no livro também. Sou natural de Curitiba, moro em Floripa e, enfim, a gente vai contar acho que um pouquinho sobre isso nessa conversa. Perfeito, então mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho da idealização deste livro, né? Por quê? Né? Por que falar sobre? Eu sei que demorou aí um pouquinho para esse livro sair. Nos bastidores eu fiquei sabendo que teve aí quase 2 anos, né, de idealização. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele. Fiquem à vontade. Acho que é a Fernanda, a ideia foi dela. Na verdade, eu tive ideia e acabei convidando o Rodrigo e o Robson para estar junto comigo dentro dessa. E o livro surgiu principalmente por conta da nossa atuação enquanto psicólogos clínicos que atendemos demandas voltadas para orientação sexual e identidade de gênero. Não existia no mercado brasileiro um livro feito de forma a tantas mãos como foi feito o nosso livro, né? Existia no mercado alguns livros que falavam sobre essa saída do armário de filhos e filhas, às vezes escrito pelas próprias pessoas, às vezes escrito por mães de pessoas LGBT, que é APN+, mas não com todo o conteúdo que a gente tem no nosso livro. E por que isso era tão importante? E por que a gente tem tanto carinho em relação ao livro? Porque muitas vezes, quando a gente está no consultório, a gente recebia mães, pais responsáveis que tinham acabado de descobrir que seu filho, sua filha, seu filho fazia parte da comunidade LGBT, que é PN+, e vinha até o consultório pedindo ajuda. E a gente não tinha um material de apoio que pudesse reforçar aquilo que a gente estava trabalhando dentro do consultório. Então, existia essa lacuna dentro do mercado brasileiro e era, pelo menos para mim, acredito que para os meninos também, assim, super importante, porque às vezes, quando alguém tá com o livro e vê, nossa, olha a quantidade de pessoas que está dizendo a mesma coisa que essa psicóloga está dizendo, isso ajuda a reforçar esse conhecimento que vai ser construído dentro desse processo terapêutico. Então, eu acabei comentando com os meninos, olha, vocês sentem essa falta? O que vocês acham da gente tentar fazer? E a gente brinca falando que a gente não fazia ideia do trabalho que ia dar, produzir todo esse livro. Nós temos 50 autorias que trabalharam junto com a gente. Muitas dessas pessoas fazendo parte da comunidade LGBT, que é PN+. E a gente tentou dar conta de tudo. A gente sabe que a gente não deu conta de tudo, mas a gente teve o cuidado de tentar trabalhar com especificidades que tem dentro da sigla LGBT, que é PN+. Mas o principal objetivo foi ter um material de apoio para estar auxiliando para além do processo terapêutico essas pessoas que buscam ajuda nesse momento de descoberta de seus filhos, filhas e filhos diante da orientação ou da identidade de gênero. Então, tanto para profissional da saúde como para os pais e para as famílias de modo geral. Sim. Eu, como homem bissexual, cisgênero, mas eu acho que quando a Fernanda não me convidou, eu acho que foi tão importante a gente pensar que é um livro para o auxílio mesmo, é um livro para estar na mão de todo mundo, né, aprendendo. Então, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte do livro, meio que como um letramento, né, focado ali, né, nessa ajuda, porque muita gente tem dificuldade, incluindo nas próprias letras da sigla. Então, o livro ele tem um objetivo claro,
mas ele, além de ser para a família, para os profissionais, a gente também tentou pegar um pouco para educadores, para líderes religiosos, para quem for, né? Para entender mais esse dinamismo, para entender um pouco mais e ajudar. Eu costumo brincar, e acho que eu brinquei isso em vários vídeos, que é um livro que teria sido muito bom para minha infância e para minha adolescência, né? Que quem tivesse comigo ali, pai, mãe, pastores e tudo mais, teria sido um livro rico e teria me ajudado a eles e me ajudado. Então, acho que essa é a grande carinho que a gente tem pelo livro. Até o Rodrigo fala de estar em 3 partes, né? Então tem essa questão, e pegando até do que a Fernanda falou de tentar ser completo. Então, a gente teve esse cuidado de perpassar assim, o que a pessoa pode pegar nesse livro, como a Fernanda falou, tinham várias coisas que você poderia indicar, mas tudo muito separado. Então, a ideia do livro é que a pessoa consiga a explicação sobre o que é a sigla, sobre o que é a sexualidade, inclusive começa com o capítulo da Fernanda falando o que é sexualidade, para a gente diferenciar sexo de sexualidade, entender por que a gente fala de sexualidade também em criança e adolescente. E aí vai construindo os conceitos básicos para depois falar sobre as questões familiares, na segunda parte do livro, e na terceira sobre as vivências em sociedade, inclusive das dificuldades em relação ao acesso à saúde ou questões de escolaridade. Então, onde essas questões todas vão perpassando. Então, como diz a Fernanda, não sei se demos conta de tudo, mas tentamos dar conta de muita coisa e, inclusive, né, no final tem indicações de ONGs ou associações que são apoio também para o público LGBTQIAPN+. Mas eu acho que um ponto que é importante, até quando você fala, mas também é um livro para profissionais, sim, até porque existe uma lacuna na formação profissional, tanto de profissionais da área de educação, da área da sociologia, da área da medicina, de diferentes áreas da área da saúde, né? Fisioterapia, psicologia, medicina, sobre a temática LGBTQIAPN+. Existem várias pesquisas a nível Brasil. A minha pesquisa de mestrado foi exatamente sobre isso, sobre a ausência de conhecimentos durante o período da formação em psicologia, mas fora do Brasil também. Então, se você vai pegar dados canadenses, estadunidenses, de diferentes lugares da Europa, existe uma lacuna. A gente não fala sobre sexualidade. Então, a gente não fala de sexualidade de uma forma geral, né? A gente não vai falar sobre disfunções sexuais, a gente não vai falar sobre parafilias, que são outras coisas que acontecem na sexualidade, e a gente também não aprende sobre questões envolvendo gêneros e sexualidades. Então, também é um livro para essas pessoas. Tem muitas pessoas que falam assim, eu nem sei o que é LGBT, QIAPN+, parece que sempre tem uma letra a mais. Então, a gente fez para quem quiser realmente aprender sobre a temática, o nosso livro... super acessível, né? E aí, até aproveitando, você comentou que essa ideia surgiu dentro aí do consultório do que eu estava vendo. Como que vocês enxergam hoje essa relação do profissional da saúde dentro dessa temática? O preparo está maior, né? Você acabou de comentar que ainda falta, mas como que tá? Como que você enxerga esse caminho? Eu acho que dentro da minha bolha, porque assim, eu convivo muito com pessoas que são sexólogos e sexólogas assim como eu. Então, alguns conhecimentos eles ficam básicos, né? Mas eu tenho uma frase que eu digo muito, assim, que o óbvio precisa ser dito. Então, quando eu vou em alguns outros congressos, semana que vem vai ter um grande congresso de psiquiatria, neurologia e psicologia. O congresso inteiro não tem mesa sobre sexualidade e é o maior do Brasil. Então, quando eu saio da minha bolha e vou para outras bolhas, eu fico pensando, gente, tá muito rasa a discussão ainda. A gente precisa fazer esse conhecimento chegar ao maior número de pessoas possível. Por isso que podcasts como esse são tão importantes, porque a gente vai se atualizando com diferentes áreas de conhecimento que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, quando a gente, às vezes, é convidado, né, para dar aula, o Rodrigo, ele dá aula numa pós-graduação, eu não lembro se é pós ou é formação, em terapia de casal. Sim. Que tem um módulo ali específico. Só de sexualidade, envolvendo, falar sobre essas questões e porque realmente falta, né? Incluindo, eu acho que um ponto principal também que está faltando nas formações é que quando se fala de LGBTQIAPN+, tudo é muito generalista. E a gente precisa pensar que cada uma
dessas pessoas têm questões específicas, têm especificidades específicas. Então, a pessoa trans tem questões específicas diferentes de uma pessoa assexual e por aí vai. E quando a gente vê, né, pelo menos também na minha bolha, eu até vejo muito movimento na minha bolha, mas ainda assim para um lado muito generalista, colocando tudo como se fosse uma única coisa, um bloco só, e falta. Então, eu também estudei numa pós-terapia de família, a gente não falou sobre sexualidade, muito menos sobre questões LGBTQIAPN+. Então, nas faculdades, pelo menos de psicologia, a gente também não vê muito. Então, eu acho que falta, e quando tem, é uma pincelada, é um momento pequeno, é um momento generalista demais, e aí eu acho que falta realmente, falta esse cuidado. Então, esse curso que eu dou aula, né, uma formação em terapia de família, eles têm um módulo específico para questões de sexualidade. Eu acho isso muito importante, porque elas incluindo, embora elas são psicólogas e terapeutas de famílias, mas elas têm o cuidado de chamar uma pessoa da sexualidade, uma pessoa da sexologia, para estar ali. Né? Mesmo elas tendo capacidade para dar essa aula, elas falam, não, essa aula tem que ser com uma pessoa profissional, um profissional diferente. E aí eles me convidam para essa aula. Então, é isso, acho que falta mesmo esse cuidado. Mas é o ponto fora da curva. Ponto fora da curva. A gente ouve muito, né, que falta humanização. Eu não tenho atendimento humanizado, não tenho escuta. Mas como que vocês enxergam isso hoje nos atendimentos cada vez mais rápidos, mais intensos, com um horário para começar e acabar? Como mudar isso? Eu vou engatar isso falando das bolhas, porque eu brinco que a minha bolha é diferente da Fernanda e do Rodrigo, né? Eu tive o prazer na faculdade de psicologia de ter um professor e uma professora, especificamente de psicanálise, que falavam bastante sobre sexualidade. Então, isso abriu alguns caminhos para a gente conseguir fazer esses debates já dentro da universidade, isso lá em 2003. Mas as disciplinas que falavam de pautas LGBT eram sempre um tema escondido numa disciplina optativa. Então, por exemplo, eu fiz uma disciplina na área da educação que chamava Preconceitos e Práticas Escolares. Então, perpassava várias questões de preconceito, inclusive o preconceito com a população LGBT. Então, era muito pontual. E isso continua acontecendo até hoje e a gente demanda de profissionais, né, na área da educação, por exemplo, na formação, que tenham esse interesse em fazer esse tipo de debate, senão isso não acontece. Então, a gente não tem disciplinas que são obrigatórias, marcadoras para falar de sexualidade, de preconceito. Isso tanto na psicologia quanto, como a Fernanda falou, em toda a área de saúde e educação, praticamente. Isso só acontece quando tem algum lugar específico. As aulas de pós-graduação que eu já dei foram sempre em cursos de especialização em sexualidade. Então, eu acabo não tendo essa experiência específica das outras pós, né, como docente, só como aluno. Então, por exemplo, a minha primeira especialização foi psicologia analítica. E também, eu fui lá, o meu TCC foi debater sexualidade, mas não era algo que estava o tempo todo ali. E aí, quando você fala dos atendimentos, o que a gente percebe? Que já não se tinha tanto conhecimento e hoje, nessa urgência e uma ideia de que precisa achar uma fórmula que funcione para todo mundo, menos ainda se olha para as especificidades. Então, um dos debates comuns que a gente tem hoje é homens trans precisam de consulta ginecológica. E tanto no SUS quanto em plano de saúde, muitas vezes a gente tem uma grande dificuldade, especialmente quando já fez a modificação de gênero na documentação, para conseguir acessar, porque tem um protocolo que diz que só mulheres podem acessar ginecologista. Esse é um exemplo de uma das problemáticas que a gente tem. E nessa urgência acontece também, muitas vezes, de não ter respeito ao nome social, nem olhou na ficha da pessoa que está atendendo que a pessoa tem um nome social. Então, tem especificidades. O cuidado de perguntar, né? A gente debate, eu vejo urologistas debatendo sobre isso, e proctologistas que para homens cis, mulheres trans, precisa ter certos cuidados de saúde específicos que muitas vezes os homens heterossexuais não têm pelo tipo de contato sexual. Então, tem vários detalhes que precisam ser repensados em cada especialidade, né? Até isso é uma coisa que a gente se preocupou no próprio livro, de que nós três somos da área da psicologia, mas a gente tem profissional da medicina, tem profissional da educação, a gente tem profissional da fisioterapia, e provavelmente da enfermagem, outras áreas que possam contribuir cada profissional à sua maneira. Mas eu queria complementar, até em 2024 a gente teve o Congresso Mundial de Medicina Sexual aqui no Brasil, foi realizado no Rio de Janeiro, por uma sociedade que se chama Sociedade Internacional de Medicina Sexual. E foi muito marcante porque o congresso inteiro, então pessoas do mundo inteiro vieram para o Brasil
E o congresso foi muito marcado exatamente pela tua pergunta. Como que a gente vai poder abordar a sexualidade das pessoas tendo consultas tão rápidas? E foi muito importante para mim estar observando isso, porque a gente percebe não é só no Brasil que essa dinâmica está acontecendo, né? E depois desse congresso, foi em 2024. 2025, essa mesma sociedade, ela é a maior do Brasil. Ela fez a 5ª consulta internacional, em que ela chamou profissionais do mundo inteiro, pessoas referências na produção de artigos científicos de ciência, para conversar sobre determinadas áreas. E eles fazem alguns guidelines de diferentes áreas. E, então, por exemplo, tem uma doença na urologia, que é a doença de Peyronie, que o pênis ele começa a ficar, ele começa a ter uma curvatura no momento da ereção. E eles fazem um guideline, qual que é o manejo da doença de Peyronie. E entre esses guidelines, eles falaram assim, a gente está ciente do pouco tempo de consulta, mas como que o teu consultório pode começar a trazer referências para as pessoas antes no momento da consulta. Então, são coisas básicas que eles orientaram os profissionais a estarem fazendo. Então, por exemplo, eu ter o meu livro atrás de onde está a secretária, ou eu ter uma bandeirinha LGBT. Aquilo já mostra para a pessoa que está chegando lá que é um ambiente inclusivo, que eu vou poder falar sobre aquilo. Eu ter na tela... Quantas vezes a gente vai numa sala de espera e está passando algum programa? Eu poderia ter alguns materiais que já poderiam fazer uma educação para essa pessoa antes da entrada dela no consultório. Eu ter panfletos, né? A gente fez marcador de página para o nosso livro, então deixar na sala de espera os marcadores. Isso tudo pode colaborar para que as consultas sejam mais direcionadas e a gente consiga otimizar o tempo da consulta, que é realmente escasso. Então, isso às vezes são coisas tão básicas que a gente não parou para pensar e que podem fazer a diferença, né? E eu acho que para a população LGBT, que é PN+, quando você chega no ambiente e você vê alguma referência de que esse ambiente ele é inclusivo, isso faz a diferença, porque são tantos lugares em que essa pessoa sofre violências, que ela vê um lugar que ela pode ser quem ela é, pode falar sobre quem ela ama, já faz com que o vínculo se estabeleça e isso já mude totalmente a consulta. Perfeito. E aí, voltando um pouquinho, a gente está falando aqui, né, do profissional da saúde, mas vocês trazem um título muito forte aqui, que é a compreensão, que isso começa dentro de casa, né? Com certeza, muitos pais estão nos assistindo, muitas mães estão nos assistindo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, com essa descoberta e o porquê, né? Colocar o acolher, o compreender e o apoiar. São palavras e termos tão fortes. Eu penso que dentro de casa, como você falou, mas eu penso também que a grande verdade é que, como é pouco falado em alguns contextos, em algumas bolhas, o conhecimento acaba não chegando, né? Ou a falta de representatividade. Hoje nós temos mais pessoas LGBTQIAPN+, não só nos papéis na televisão, mas falando sobre isso. Mas era muito comum falarem por essas pessoas, era muito comum isso não estar como uma forma de representatividade, né? Quando a gente fala de compreender, a gente está falando de como que eu posso melhor ajudar essa pessoa, mas entendendo qual é a dor e qual a delícia dela, né? Quais são as questões que a sociedade... Uma coisa que a gente sempre fala, o livro todo vai falando que muitas dessas dores que a pessoa LGBTQIA+ vai passar é pela questão da sociedade. É porque em casa tem essa dificuldade. Não, vocês estavam falando da questão da medicina. Vários pacientes têm medo de irem a um proctologista e ser julgado pela sua prática sexual. E se a gente pegar, então, esse recorte em crianças e adolescentes, mais ainda vai ter esse lugar do julgamento, do medo, da pressão. Porque compreender vai de um lugar que eu preciso sair de um lugar que é meu para entrar no que é seu. Então, muitos pais, mães, têm o seu recorte religioso, por exemplo, tem o seu recorte educacional, tem o seu recorte ali da sua própria bagagem. Então, compreender passa por um lugar de eu sair disso, saber que a minha religião pode não ser a mesma religião que a sua e que a gente precisa pensar na sua religião envolvendo isso, né? Eu brinco que eu sou sobrevivente da cura gay porque isso me atravessou muito e a gente tem um capítulo sobre cura gay justamente por isso, porque
compreender passa por um lugar de escutar e entrar dentro do outro. Senão a gente fica só nessa ideia de que, mas eu entendo tudo. Não, a gente precisa colocar no lugar do outro. Isso não é tão fácil. Isso é além de empatia. Colocar no lugar do outro vai além de uma empatia. Vai de um lugar de... Eu preciso entender o outro para saber lidar com ele, né? E por aí vai. Então, e compreender também esses próprios pais e mães precisam se compreender. Como é que eles estão entendendo a sua vivência como na maternidade, na maternidade, por aí vai, né? Então... E eu acho que a gente teve o cuidado também de, pegando o finalzinho do que o Rodrigo falou, desses pais e mães também serem compreendidos no livro. Muito. Tem um capítulo que me veio à mente que se chama Atritos da Conjugalidade, porque a gente sabe que é uma realidade de que, às vezes, uma dessas figuras que formam, né, a maternidade ou a paternidade compreende, apoia e acolhe seu filho, sua filha, seu filho, mas a outra pessoa não. Então, a gente também teve esse olhar de falar assim, talvez para você esteja sendo difícil estar vivenciando tudo isso. A gente também vai falar sobre isso no livro. Perfeito. E tem um ponto que eu acho importante a gente falar, que não temos usado muito mais no movimento social da população LGBTQIAPN+, a ideia de aceitação. Porque a ideia de aceitar significa que te coloca num lugar superior para você poder aceitar quem está vindo. Então, por isso que a questão é compreensão, acolhimento, cuidado. Então, as palavras são também usadas nessa intenção de tudo que a gente vai debatendo não é de um lugar de superioridade, é entender que nós temos, todas as pessoas, independente de orientação sexual e identidade de gênero, o mesmo lugar enquanto ser humano, mas cada pessoa com as suas especificidades e necessidades. Então muita gente pergunta, por que tantas letras? Porque para cada letra a gente tem uma especificidade de luta política e em saúde, né? Que é o que a gente tem conversado muito. A saúde para cada pessoa ali é diferente. Uma pessoa vai precisar de hormonização, outra pessoa vai precisar de um cuidado já talvez depois de 40, 50 anos diferenciado. Então, para cada fase da vida e para cada letrinha, a gente tem alguns especificadores. E até é importante, a meu ver, a gente falar um pouquinho afeta muito quando a gente fala em sexualidade de criança e adolescente, né? Então vou reforçar o primeiro capítulo do livro, que é a sexualidade, para a gente diferenciar isso. E a gente ignora, enquanto sociedade, muitas vezes, que crianças e adolescentes também têm a sexualidade, né? Que é esse contato com a vivência, com os corpos, a descoberta de si mesma e de si mesmo, como o Fernando e o Rodrigo estavam falando. Então, quando a gente fala de transgeneridade, por exemplo, já acontece de muitas crianças com 3, 4 anos de idade começarem a apresentar sinais de que não se identificam o gênero o designado ao nascimento com o sexo biológico. Quais seriam esses sinais? Olha, aí a gente vai ter um monte de dar um papo inteiro. Não, porque o tema é importante porque são muitos mitos e verdades, né? É muito desconhecido. Quando você me traz que uma criança de 3, 4 anos tem algum sinal, acho que é importante a gente tentar trazer isso de alguma forma e até um entendimento. Sim, inclusive, acho que a gente está com 2 capítulos só sobre crianças transgênero no livro, né? Se eu não me engano, são 2, além de perpassar em outros momentos. Mas assim, tem coisas que não são sinais específicos de que é uma criança trans, mas de que a criança não está se compreendendo dentro desse padrão de gênero social. Então, o que é mais comum a gente ouvir? O menino que quer se vestir de princesa e não quer jogar futebol, né? A menina que gosta de brincar de carrinho e certas coisas e não gosta das coisas que são consideradas de menina. Isso não quer dizer que essa criança será uma criança transgênero, mas muitas vezes, como a Fernanda falou, mãe, pai responsável vai precisar de um suporte para entender, primeiro, que essas coisas não definem gênero. E não é com 3 anos que isso vai ser definido. Porém, muitas vezes precisa tanto da família quanto da criança, de um acompanhamento para entender que caminhos essas crianças vão seguir. Então, algumas crianças, apesar das brincadeiras, vão chegar um momento ali, ou na própria infância, 7, 8, 9 anos, ou na adolescência, de dizer, ok, eu só não gosto dessas coisas que são típicas de menino, mas eu me entendo como menino. Outras vão começar a se identificar cada vez mais com ser uma menina, mesmo tendo sido designado como menino. E outras vão ficar num limbo ali, de não estar em uma em outra. Só que, para que tudo isso possa ser visto de maneira acolhedora, tanto responsáveis quanto a criança e adolescente vão precisar de suporte. Esse é um dos sinais, né? A gente tem outros, por exemplo,
Tô pensando a gente aproveitar a oportunidade Sim. de, às vezes, estar educando quem tá percebendo. Mas, às vezes, a gente percebe falas assim, mamãe, por que eu sou menino? Ou por que eu sou menina? Ou quando que meu pênis vai crescer? Porque quando a gente fala de brincar, a gente está desenvolvendo papéis, né? Só que a gente percebe muito assim, esses sinais, quando a gente pensa numa transgeneridade infantil, eles não aparecem de vez em quando. A gente vai perceber angústia, desconforto, sofrimento, permanência. Então, muitas vezes não é só uma curiosidade. Não. Tem uma consistência, né? Exatamente. Tem criança que fala em desejo de morrer mesmo. Assim, criança com 4, 5 anos que diz, eu queria morrer porque eu não queria ter nascido menino. Então, são sinais que a gente vai percebendo. E eu acho que o livro vale muito até para a pessoa, eu sempre falo, para o cabelo não ficar de pé, para não nascer cabelo branco, para olhar e falar assim, isso aqui pode fazer parte do desenvolvimento psicossocial da minha criança, eu só vou ficar um pouco mais atenta, né? Será que aí não tem um preconceito meu? Qual que é o problema do meu filho estar brincando de panelinha? Eu quero que ele cozinhe, seja um adulto funcional quando crescer, né? Ou tá brincando de boneca. Então, mas a gente vê uma intensidade, uma frequência maior. E o livro está aí para isso, para as pessoas olharem e falarem, talvez isso aqui esteja dentro do desenvolvimento, talvez eu precise ficar um pouco mais atento a essa situação, mas vamos observando. E se o sofrimento ficar maior, ok. Ali vai ter referências de onde encontrar, por exemplo, igual o Robson estava falando, associações, grupos que podem estar auxiliando, às vezes até assim, um grupo de pais e mães para estar dialogando, assim, olha, está acontecendo isso, e tem no Brasil, está acontecendo isso, é normal, como que é, eu preciso ficar atento. E acho que até é uma coisa que é legal, que esses grupos muitas vezes acabam referenciando daí profissionais que já têm um olhar mais legal diante da situação. Sim. E acho que um outro sinal é a própria questão da saúde mental. Você está vendo como que essa pessoa tá, como que essa criança, esse adolescente está. Então, claro que depressão infantil existe, por aí vai, mas a gente também entende que a saúde mental de crianças e adolescentes LGBTQIA+, que estão dentro de lugares que não conseguem se expressar, que não conseguem ser quem são, ou que tem alguma dificuldade, ou que tem algum atravessamento, tende a ter prejuízo na saúde mental. Então, eu acho que também é um sinal a gente olhar para a saúde mental dessa criança, dessa adolescente, desse adolescente, também é um sinal. Eu ia trazer exatamente essa pergunta, né, sobre a saúde mental. Por que que esses temas, né, se conectam tanto, né? Por que a maioria traz uma ansiedade, né, algum tipo de transtorno? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque a maioria requer tratamento, né, ao longo da vida. Eu vou engatar com a questão das brincadeiras, porque eu até usei como exemplo a questão das brincadeiras, mas a gente entender, por exemplo, que esse papel da brincadeira com o gênero é construído socialmente, né? Puxando o que a Fernanda falou, a gente entende que toda criança deveria brincar de tudo. Porque brincar de boneca te ensina a acolher o neném, te ensina a ser mãe ou ser pai. Brincar de carrinho vai te dar a noção espacial. Então, toda criança deveria, independente de que gênero ela foi designada ao nascer, brincar com tudo, né? E já temos algumas escolas e algumas pessoas, né, na parentalidade e maternidade falando justamente sobre isso, permitindo que as crianças brinquem de tudo. E eu brinco sempre que eu fui um privilegiado, porque na minha casa, apesar de eu ter nascido nos anos 80, a gente teve uma convivência de família de primas e primos que a gente brincava todo mundo junto. Então a gente brincava todo mundo junto de boneca, a gente jogava bola todo mundo junto. E isso não afetou a sexualidade de ninguém nesse sentido de direcionar alguma coisa que é o que as pessoas se preocupam, né? Tem uma ideia justamente do contrário. Eu brinco que a minha irmã usa furadeira melhor do que eu. Apesar de nós dois sabermos fazer isso. E outras coisas em compensação, a gente cada um vai desenvolvendo aquilo que tem de melhor para desenvolver. E se a gente não permite que as crianças brinquem com aquilo que elas gostam, se a gente não permite que elas tenham uma construção emocional sobre o que elas fazem, a gente vai limitando essa criança para que vai virar uma pessoa adulta também com limitações, até pelo que ela foi proibida. E aí vai, como o Rodrigo estava falando, assim, você vai perceber sofrimento, você vai perceber angústia, você vai construindo padrões que muitas vezes essa pessoa no futuro ou não vai se encontrar, ou vai precisar se revoltar para conseguir se encontrar. E isso tudo que traz a consequência para a saúde mental, sabe? Eu acho que a gente tem tido uma mudança significativa na sociedade
de representatividade, igual o Rodrigo estava falando. Eu fui criada numa época em que eu não via pessoas LGBT, QIAPN+, na televisão. Não existia rede social, não tinha nada sobre isso. Então, e é óbvio, tem várias pesquisas que mostram isso, assim, eu não ver ninguém como eu gera um sentimento de solidão, muitas vezes de erro. Eu já escutei esse termo horrível, mas uma coisa assim, um ser abominável. Então, a saúde mental de pessoas LGBT, QIAPN+, precisa ser olhado de uma forma diferenciada. Tem até um capítulo que a gente fala sobre isso, que é estresse de minoria, que é, de forma geral, a sociedade, ela está embasada a partir do machismo, do capitalismo, de uma forma que faz com que algumas pessoas tenham maior possibilidade de vida e outras não. Quantas vezes a gente já ouviu falar de pessoas que foram expulsas de casa? Ou medo de serem expulsas de casa? Quantas vezes a gente já escutou falar assim, não, foi deserdado, né? Então, assim, existem pessoas, existem comunidades, existem sociedades que vão acolher mais pessoas que têm um amor diferente do que a heterossexualidade, uma vivência diferente do que a cisgeneridade, mas outras pessoas não. E isso faz com que pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, estejam mais vulneráveis a problemas mentais. E isso acho que é extremamente importante falar. Elas ficam vulneráveis porque a sociedade coloca elas à margem, né? Não tem nada a ver com quem eu sou, tem a ver com a minha possibilidade de vivência, de ser dentro dessa sociedade. E é isso que a gente precisa pensar. Agora, tem um ponto que eu acho que daí é fundamental. Se já é difícil para pessoas adultas, imagine para adolescentes que estão dentro daquele ambiente da escola, que estão vivenciando um jeito diferente de amar, né, e de ser amado. E aí eu volto para onde eu comecei a falar. Ter referenciais hoje de filmes, de séries, de novela, que naturalizam o que já deveria ter sido naturalizado, faz com que eu fale, tá, não tem problema. Mas depende de onde eu vou viver, né? Porque às vezes dentro da minha casa existe problema, dentro da minha escola existe problema. Mas acho que é uma coisa que pelo menos dá uma luz, assim, sabe? Eu não sou o único, eu não sou a única, tem mais gente como eu. E isso pode dar uma aliviada na saúde mental, mas sim. Eu até pego esse gancho do estresse de minorias. Atualmente eu tenho chamado até de estresse minorizados, para deixar enfatizado que não existe uma minoria, existe, na verdade, pessoas que estão sendo abafadas por essa questão da sociedade hetero-cis, dentro da hetero-cis norma, né? E eu fiquei pensando também quanto isso repercute não só em pessoas LGBTQIA+, mas repercute incluindo na sociedade de modo geral. Recentemente nós vimos uma menina que saindo do tratamento de câncer com cabelo curto e que na internet os comentários foram batendo nela e na mãe, na família, como que essa pessoa, como que vocês estão aceitando uma menina trans, quando na verdade era uma menina cis com cabelo curto, por uma questão vindo aí de uma questão de um tratamento de câncer. Então, quantas vezes a gente vê também, né? Pai e filho, às vezes, estão na praia e aí receberam algum tipo de violência. Então, esse lugar do estresse minorizado, né, tem um lugar ali de que tem um marcador social e tudo que foge a esse marcador, uma parte da sociedade vai tentando abafar. E isso vai gerando o estresse e por aí vai. Então, a gente tem alguns capítulos até sobre saúde mental no livro, e todos com foco nisso, todo foco de como que desenvolver uma autoestima, como que desenvolver uma autoimagem, um autoconceito para essa criança e para esse adolescente. Então, né, a gente tem pensado nesse lugar e nesse recorte. E um último, só uma propaganda, já que a Fernanda falou de representação de filme e tudo mais. Cada capítulo a gente tem um grande lugar tem um QR Code, tem um grande lugar de indicação de filme, de livros, de seriados. Como bom cinéfilo, a gente trouxe essa ideia para que a gente possa ter representatividade. Onde eu vejo melhor sobre isso? Será que a família, né, vai acessar somente o livro ou ela pode acessar alguma outra coisa? Porque às vezes até mesmo o livro pode ser difícil para algumas famílias. Então a gente precisa trazer esse entendimento
para todo mundo, desde pessoas que têm um baixo poder, uma baixa questão de educação, até uma pessoa que tem acesso à educação maior. Então, o livro é um lugar de abrir portas, mas outros caminhos também são importantes para abrir porta, né? Super interativo, né? E aí, até para a gente já seguindo aqui para os finalmente, porque se deixar a gente ficar falando aqui o dia inteiro. Você fez um comentário que na nossa época, na nossa infância, na nossa adolescência, não tinha rede social. Hoje, numa era de inteligência artificial, a gente vê muitos jovens com medo, com inseguranças, conversando sobre esses assuntos com a própria inteligência artificial e até deixando de procurar ajuda. Como que vocês enxergam hoje essa super tecnologia, né? Como lidar com isso daqui para frente? Eu vou começar dizendo que, assim, depende qual tecnologia você está usando. Porque algumas estão um pouquinho mais preparadas de, por exemplo, você faz alguns questionamentos e vai terminar com procure um profissional de saúde, mas não são todas. E algumas estão, né, tá começando a ter pesquisa sobre isso, já tem uns debates que algumas elas vão caminhando por onde você está indo. Então, se você falar, não quero trabalhar minha autoestima, ela vai até tentar te ajudar e vai te dizer, procura profissional de saúde. Mas se você estiver entrando num buraco, ela não vai te tirar desse lugar, porque não é nem o papel dela é te dar respostas do que está nas redes, né? E a gente não pode ignorar que por trás de quem programa as redes sociais, as inteligências, também tem interesses, né? E também são pessoas que estão dentro de certas normas. Não é à toa que a gente percebe que, por exemplo, a gente tem, em boa parte do mundo hoje, uma caça às bruxas de pessoas trans, né? O discurso bizarro de que pessoas trans vão acabar com a família. Primeiro que pessoas trans também são família, né? Também fazem parte de famílias, muitas constituem novas famílias. E a outra questão é que os outros modelos de família não vão deixar de existir, né? As pessoas cisgênero hétero não vão deixar de existir porque existem pessoas trans, que são entre 1% e 2% da população. Então, essa ideia de criar socialmente um grupo que vai ser dizimado, né, porque não pode existir, tem a ver com outros interesses que não são de saúde, que não são de saúde mental, que não são de interesse coletivo. A gente precisa voltar a pensar a nossa sociedade como coletiva. Se eu desejo a morte da outra pessoa, se eu acho que a outra pessoa não deveria existir, alguma coisa está errada comigo, não está com a outra pessoa. E eu acho que aí a gente precisa ter muito cuidado realmente com essas inteligências artificiais, né? Eu faço parte de um laboratório vinculado à Universidade Federal do Paraná, que se chama Laboratório de Psiquiatria Digital. Ele é conduzido pelo Dr. Tiago Rosa, e ele fala muito, né, o laboratório, de forma geral, eles estudam muito a adição por tecnologias, então, como se fosse uma dependência em tecnologias. E a gente sabe, que, hoje em dia, que as inteligências artificiais, elas fazem um processo que a gente chama de alucinação. Ou seja, ela cria respostas do nada, que não tem nada a ver. E já existem, né, grandes IAs sendo processadas porque conduziram uma pessoa ao suicídio. Então, no começo, eu acho que as inteligências, elas vieram muito assim, vai tomar o lugar do psicólogo e tal. E eu sinto, não sei vocês, mas às vezes os meus pacientes chegam e falam, Fernanda, já que eu só tinha consulta semana que vem, eu fui conversar com não sei o que lá. Mas são pessoas que têm crítica diante dessa situação e falam rindo e têm noção do que foi dito. Até briguei, até... Mas, tem isso que dizem falou que eu acho que você me falaria. Né? Mas quando a gente fala de criança e de adolescente, que são pessoas em formação, que ainda não têm crítica, não têm maturidade e que podem estar indo para as inteligências artificiais para tirar dúvidas, diante desses processos de alucinação, a gente tem risco, né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado. Eu sempre falo para pais e mães, eu falo assim, se você não conversar de sexualidade com seu filho, com sua filha, com seu filho, alguém vai conversar. E às vezes está a um clique. Né? Há um clique para cair numa inteligência. Né? Para cair numa inteligência artificial, para cair num buscador que não colabora em nada, para cair numa rede de pornografia. Então, a gente tem que ficar atento realmente a essas situações. Eu penso que, ao mesmo tempo, a IA, né, vem com tudo isso, mas eu penso também em outra camada, né? Assim, se a gente não também oferecer para crianças e adolescentes esse tipo de conversa, realmente vão buscar, porque a grande verdade é que muitas crianças e adolescentes só têm esse canal,
né, que não tem acesso. Então, o pai e mãe que às vezes não deixa ir para uma terapia especializada, ou que manda para uma terapia enviesada, uma terapia que está enviesada com alguma religião, está enviesada com alguma ideia contrária a tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Ou que ainda fala, ai, você não tem idade para estar falando sobre isso. Exato, né? Então, é um caminho também. É claro que precisa se ter o melhor preparo das IAs e tudo mais, e é senso crítico que criança e adolescente pouco tem, muitas vezes. Então, a gente tem, acho que é um assunto muito amplo para se pensar mesmo, né? A saúde mental frente a esse universo, né? Nós estamos em outro momento da sociedade, e o que a gente está fazendo com esse outro momento? Só que a gente também, além de não falar sobre sexualidade, a gente muitas vezes não se ensina as crianças e adolescentes a serem críticas, né? Você está ali só bebendo de tudo, mas não ensina a crítica, né? Mas aproveitar até o seu ensejo, existe idade para ser falar? dito algo? Qualquer oportunidade é uma oportunidade. Obviamente que eu vou ter que saber o que falar para uma determinada criança. Né? Mas se eu for pegar uma criança de 2 ou 3 anos, eu posso estar explicando sobre o corpo, sobre proteção, sobre cuidado, que carinho que é um carinho certo, ou que carinho que é um carinho errado. A gente não usa gostoso, bom ou ruim, porque às vezes pode gerar uma sensação boa, apesar de ser algo totalmente errado. Muito pequena eu posso estar falando sobre isso. Eu posso estar falando sobre o que é um relacionamento sadio e um relacionamento não sadio com alguém com 4 ou 5 anos de idade. Tá mostrando, quando eu tô vendo, numa cena, eu vejo alguém, ou tô num shopping, né? Assim, vejo alguém não tratando outra pessoa bem, eu posso desenvolver a crítica. Tem um livro que foi produzido pela Unesco, que, salvo engano, se chama Orientações para o Cenário Brasileiro de Educação em Sexualidade. Ele é disponibilizado no Google de forma gratuita. E ele fala o que eu posso conversar com uma criança com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Então, eu digo, qualquer oportunidade é uma oportunidade. Não adianta você esperar, não, agora com 15 anos eu vou chegar a conversar. Meu querido, já está desde os 8 no teu telefone, no teu tablet, no teu computador. A mãe, né? Pesquisando. A mãe ouvindo aqui, ó. Tem no livro também tem acho que 2 capítulos debatem isso, um eu sei exatamente como caminha, né? E tem 2 autoras que eu gosto muito, que a Helena Villa, ela escreveu com a gente, e a Cida Lopes, que não está no livro dessa vez com a gente. Que falam que uma das coisas mais importantes é ouvir o que a criança ou adolescente está perguntando. Porque muitas vezes isso vem dentro de um recorte. Claro que, como a Fernanda falou, assim, vi uma briga no shopping, uma situação específica, houve uma cena na novela, num filme, dá para conversar. Mas muitas vezes a criança vem com uma dúvida, especialmente criança, assim. Né? Eu nunca esqueço uma propaganda que passava, não lembro agora qual foi o país, que a criança perguntava na mesa o que é virgem. E o pai e a mãe entravam numa discussão. E era o signo, né? Não, era a garrafa de azeite extra virgem. Eu já vi do signo também. Mas também. Então, assim, por que você está perguntando isso? O que você ouviu? De onde vem isso que você está perguntando? Voltar a pergunta, exatamente. Né? E voltar de um jeito acolhedor, não de um jeito de você não devia estar falando disso, ou por que você está falando disso de um jeito... Não, me conta o que você ouviu, me conta o que você já sabe. E a partir do que a criança traz, você constrói um pensamento. E claro, cada idade tem a sua maturidade, que não é só pela idade, tem a ver com o que essa criança vivencia também, como é que essa família é mais aberta ou mais fechada, mas é possível construir diálogos. Perfeito. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que o livro tá lindo, incrível, super necessário. Eu vou deixar o espaço aqui final para vocês deixarem em rede social para quem quiser aderir ao livro. Então, fique à vontade, Fernanda, por favor. Se você quiser adquirir o livro, então vai no site da Manoli. Esses dias eu até vi que estava com 10% de desconto no site da Manoli. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, as minhas redes se chamam Prazer em Saber. Então, tanto no YouTube, no Spotify, no Instagram, eu tô como Prazer em Saber. Eu quero agradecer também, acho que foi bem proveitoso e tudo mais. Acho que
é um projeto brilhante. A gente pensou realmente cada coisinha, né? A gente pensou na capa, né? Então, a capa, o desenho fala de cada uma das letras, eu acho super importante. Então, e agradecer também o espaço, agradecer a própria Manolha, agradecer vocês por estarem nesse caminho com a gente, que a gente fez e tudo mais. Agradecer cada autoria também, né? Que foi, assim, muito especial. E quem quiser me acionar, né? Estou no Instagram, é Psy Gouveia. Gouveia é Gouva. Então é Psy Gouveia, me acha lá no Instagram e aí lá a gente vai se falando. Obrigado pelo espaço. Quero agradecer a Fernanda e Rodrigo, que eu sempre me emociono quando a gente tá junto, porque foi um projeto gigante, foram 2 anos e meio pra gente fazer tudo isso. Vou reforçar o que a Fernanda e o Rodrigo já falaram, assim, foi feito com muito carinho, com muito cuidado, pensado para cada pessoa que quiser saber mais sobre a população LGBT, especialmente sobre infância e adolescência LGBT. E quem quiser me seguir, é o meu nome, é um pouquinho difícil, é Robson Girardello, mas procura nas redes sociais que tá lá para achar. Obrigada, gente, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Então, livro disponível para quem está nos assistindo, ó, tá aqui na minha mão. Tá bom? Então aproveita, acho que tem descontinho aí, como a Fernanda falou. Aproveitem a oportunidade. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Acompanhem aí sempre as nossas redes sociais. Oficial Manolha, que tem sempre novidade vindo por aí. E até a próxima.